Para a igreja, não é isso? Clarice, evangelista Clarice, dessa noite. Quero louvar a Deus pela vida de vocês aqui. Os irmãos, eu não vou me demorar na mensagem que nós temos aqui. Deus tocou no meu coração de trazer a mesma mensagem de quarta-feira. Alguns não estavam aqui na quarta, nosso culto. A Clarice, deixa ela, não mexe com ela não, ela pode. Ela pode. Ela pode tudo, a cidade pode tudo. Deus falou muito no meu coração sobre essa mensagem de quarta. Alguns não estavam aqui na quarta-feira. Eu nem sei se vai sair a mesma mensagem, porque eu creio que Deus ele renova de acordo com aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Mas o tema da mensagem é quando o ordinário torna-se extraordinário. Fala para alguém assim, quando o ordinário torna-se extraordinário. O tema, a mensagem. Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Até o versículo 6. Se você puder, como é de costume, em reverência à palavra do nosso Senhor, se colocar de pé. Se tem alguém sem Bíblia, vai aparecer aqui daqui a pouco, os irmãos vão ajudar ali atrás. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. Vai dizer assim. Só me acompanhe. E outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ferradas. Estavam observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Só que aqui nós já oramos pela palavra. Podem sentar em nome de Jesus. Você tem liberdade para glorificar, para exaltar o nome dele. Mas nesse momento eu vou pedir nesses instantes a sua atenção daquilo que vai estar sendo pregado aqui nessa noite. Eu disse que o tema da mensagem é quando o ordinário torna-se extraordinário. Tem um motivo para esse tema. Se alguns se perguntarem: pastor, o que é algo ordinário? É algo comum. Algo ordinário é algo rotineiro. É algo habitual. De repente tu veio para a igreja nessa noite pensando: é mais um culto? Eu vou sentar ali naquela igreja, eu vou ouvir a palavra. Alguns vieram, hoje eu tenho que apresentar Clarice. Glória a Deus por isso. A gente acha que isso vai ficar só na nossa expectativa. Algo ordinário é algo comum, que acontece, é corriqueiro, é habitual. E o que é algo extraordinário? É algo que é fora do comum. É algo que nós estávamos esperando. Eles estavam na sinagoga. Jesus entra na sinagoga. Sinagoga significa pequena igreja judaica. No sábado, alguns acham que cristianismo e judaísmo são as mesmas coisas, mas não são. O cristianismo ele nasce no berço do judaísmo, mas se houve resistência contra o cristianismo, o judaísmo resistiu demais. Jesus ele entra no sábado numa sinagoga, numa pequena igreja judaica, e ele começa a lhe ensinar. Ele já sabia da dureza do coração do homem em relação ao ensino, aos milagres que ele fazia, as curas que era realizada através de Cristo. E sabendo da dureza do seu coração, ele vai perguntar se é lícito fazer bem ou mal, curar ou não, num dia de sábado. Eu não sei o que você vê com essa leitura, mas quando eu olho para essa palavra que nós lemos em Marcos 3, a partir do versículo 1, sabe, eu vejo dentro dessa palavra aqui, eu vejo a lei da retribuição, eu vejo o legalismo religioso. Eu vou explicar aquilo que é, para que você saia daqui entendendo a palavra dessa noite. Eu vejo o homem que perdeu a sua identidade.
Eu vejo alguém que era jogado de lado. Eu vejo alguém que foi ferido. Eu vejo alguém que ninguém ligava para ele dentro da sinagoga. Agora é para alguém e fala assim, você viu isso tudo na leitura? Pastor, isso tudo está nessa leitura, tá? Lei da retribuição, legalismo religioso, alguém que perdeu a sua identidade e perdeu o seu nome, e era conhecido pela sua deficiência. Qual era o nome dele? O homem da mão errada. Isso não é nome. É alguém que passou a ser conhecido pelas suas dificuldades. É isso que eu olho, olhando para esse trecho aqui da palavra, eu vejo aqui nessa noite. Mas naquele dia, Jesus estava dentro da sinagoga, no lugar de ensino, no lugar de entendimento, mas havia mais uma presença naquele lugar, que tornaria aquilo que é comum, presbítero Léo, que tornaria aquilo que é normal, mais um culto, sabe, era mais um dia de ensino, mas acontece que onde Jesus está, o culto começa de um jeito, mas ninguém sabe como ele vai acabar. Onde Jesus opera, o negócio muda de figura. O ordinário vira o extraordinário. Aquilo que era mais um culto vira algo excepcional. Porque Jesus estava dentro da casa. Quando nós olhamos aqui, era sábado, e Jesus ele vai quebrar algo chamado legalismo religioso. Porque para o judeu, o sábado era o dia do descanso. Isso aí está nos 10 mandamentos. Mas só que se caísse uma ovelha, ele trabalhava para tirar. Se ele perdesse um boi, ele ia lá e pegava o boi. Se não era para trabalhar, não era para trabalhar. Mas quando era para eles faziam. E como? Jesus vai entrar e não tem dia para fazer o bem. Não tem momento para fazer o bem. E o que a nossa mão direita faz, a esquerda nem precisa saber. Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Jesus vai entrar e vai quebrar essas cadeias. Inclusive a lei da retribuição. O que é isso, pastor? João capítulo 9, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este os seus pais, para que nascesse cego. Jesus, porém, respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse ele as obras de Deus. O que é a lei da retribuição? É uma antiga crença que crê que se alguém está passando por uma dificuldade é porque ele pecou. Se existe qualquer tipo de enfermidade é porque essa pessoa pecou. Diretamente está atribuído a um erro. Diretamente está atribuído a uma vida que não é certa. Ou seja, se está passando por alguma guerra, por alguma provação, é porque essa pessoa está no erro. Está andando errado. Essa era a lei da retribuição. Nós bem sabemos que nós colhemos aquilo que plantamos. E quem colhe vento, não pode que quem planta vento não vai colher algo que seja bom. Mas a lei da retribuição era algo muito pesado em relação a isso. Até hoje, existem algumas religiões que acreditam muito forte nisso. Está passando alguma dificuldade, tem algum demônio na tua vida, tem algum encosto, é lei, ou você fez alguma coisa errada, você está no erro, então tu vai passar por dificuldade. E quando olham o cego de nascença, vão perguntar quem errou, quem pecou. Tem alguma coisa errada nele. Ele e os seus pais, para que nascesse cego. Jesus vai dizer, não, nem ele nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então nem tudo que nós passamos ou vivemos é lei da retribuição do plantio na nossa vida. Tem questões, tem vento que sopra, e a permissão de Deus. Mas olha para alguém e fala assim, não é para te matar, fala para ele. Tem vento que sopra, mas é Deus nos preparando. Sabe, é Deus nos moldando em meio aos processos. Não é para a morte. Ele vai falar assim, não, ninguém pecou, nem ele. Não foi por isso. Não é devido à lei da retribuição, mas é para que se manifeste a minha glória na vida dele. Então tem processo na nossa vida, gente. Nós vamos passar, mas é para a glória de Deus. Para que possamos entender que Deus é o único caminho. Para que possamos entender que Ele é a única porta. Não existem outras portas. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um dos caminhos. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. E só Ele é a vida. Pastor, existem muitas verdades. Tudo leva a Deus. Segundo a palavra, não. Só Ele. Ele vai dizer, ninguém vem a mim. Não é ao Pai. Ele se coloca, Ele é o próprio Deus. Ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Aqui Jesus está lidando com isso.
dentro da sinagoga, tem um homem com lepra em uma das mãos. Hanseníase. Isso? Hoje. Hanseníase em uma das mãos. Com a mão mirrada, com a mão paralisada. Tem alguém enfermo. Tem alguém doente dentro do templo. Tem alguém precisando de ajuda dentro do templo. Não diferente disso, Mateus capítulo 9, versículo 4 ao versículo 6, vai dizer assim, ó. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que contagiai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai e vai. Pastor, mas que trecho é esse da Bíblia? Quando Jesus está em Cafarnaum, e aí vem ali um homem paralítico, numa maca, seus amigos levam ele, tem que abrir um buraco no telhado, as multidões acompanhavam Jesus, onde ele estava, e onde as multidões estavam ao redor dele, era difícil chegar até o dono do milagre, era difícil chegar até a fonte da bênção. Então eles vão abrir ali uma brecha no telhado e vão descer o homem, os amigos. Aqui quem chega, quem leva são os amigos. Jesus vai falar sobre a fé deles. Impressiona Jesus. Mas a fé de quem estava ali dentro? Não, dos amigos que levaram o homem. Às vezes andar sozinho é difícil. Sabe, andar só é muito difícil. Todo mundo precisa de alguém. Alguém que Deus levante para nos orientar. Alguém que nos mostre o caminho. Tem momentos que olhar o caminho por si só não dá. O caminho é embaçado à nossa frente. Os amigos vão levar esse homem paralítico. Ele vai descer pelo telhado na sua cama. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eles estão perdoados os seus pecados. E aqui algumas pessoas vão dizer: mas quem é esse que perdoa pecados? Vão questionar Jesus olhando para o paralítico e falando que os pecados dele estão perdoados. E ele vai dizer: o que é mais fácil? Estão perdoados os seus pecados, ou toma a sua cama e anda. Porque aqui também impera a lei da retribuição. Se alguém nasceu daquela maneira ou está daquela maneira, é porque alguém pecou. Ou foi seus pais, ou foi ele. Alguma coisa aconteceu para que ele estivesse naquela situação. Jesus novamente vai dizer: ele é tanto Deus para perdoar pecado, como para mudar a nossa trajetória. Independente da vida, daquilo que estamos fazendo ou levando, ele é poderoso para entrar com providência. Novamente, aqui na história, Jesus vai quebrar essa lei da retribuição. Mas aqui em Marcos está acontecendo algo que vai além da lei da retribuição. Algo chamado legalismo religioso. O que é uma pessoa legalista? É alguém que tem como código, alguém que crê firmemente no código de lei. É legalista. Mas quando a Bíblia fala em legalismo religioso, a Bíblia está falando de pessoas que vão pegar a palavra e vão distorcer de acordo com a sua vontade. Que vão falar mais do que aquilo que está escrito. Que vão fazer a interpretação em cima daquilo que está escrito. Sabe, o legalista é alguém que ele vai querer substituir a graça de Deus. O legalista vai pegar a graça. O que é a graça de Deus, pastor? É o favor imerecido. São as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. E o que é misericórdia? Miséria somada à cordialidade. É um Deus cordial, um Deus poderoso que olha para nossas fraquezas e nos entende. E nos chama como nós estamos. Isso é misericórdia. Mas o legalista ele vai querer trocar a misericórdia pela meritocracia. Ele acha que pelos seus talentos, ele acha que pelos seus feitos, ele acha que pela sua bondade, ele merece algo que outra pessoa não merece. Talvez aqui nesta noite, tenha pessoas que estejam pensando dessa forma, dentro do legalismo. Sabe, o legalismo ele vai apontar sempre para o mérito, para aquilo que a minha força tem, aquilo que eu faço de bom. Sabe, nós achamos que porque somos bons, porque ajudamos pessoas, você não consegue comprar um passaporte para a vida eterna, independente do teu currículo de boas obras. Porque o homem não consegue fazer isso. O legalismo, ele quer chegar a Deus. O legalista, ele quer chegar ao Senhor com as suas próprias obras e com seus feitos, quando isso é impossível. Pastor, mas então a lei não é mais para ser vivida? A palavra? Não. Pelo contrário, a lei é uma expressão da graça de Deus em nós. Nós não fazemos a obra, irmãos, para sermos salvos. Nós fazemos a obra porque essa é a marca dos salvos. Fazer a obra de Deus.
quem entende o seu lugar no reino, vai fazer a obra do Senhor. Não fazemos para sermos, fazemos porque somos chamados com vocacionados a fazermos. Porque somos. Sabe, quem sabe o seu lugar, vai fazer a obra de Deus. O pastor está explicando tudo isso aqui. Eu vou entrar aqui mais fundo na história do homem da mão mirrada. Então Jesus está lidando com isso. Com lei da retribuição, com legalismo religioso. Então alguém que tinha mão mirrada, alguém que tinha lepra, alguém que nasceu aleijado, alguém que nasceu cego, alguém que era diferente, dentro daquela cultura, significava o peso do pecado sobre ele. Significava que ele estava vivendo ou tinha feito algo errado. Isso era muito forte ali, e ainda é muito forte. Ainda hoje, na nossa geração. Isso aqui é algo muito forte. Jesus vai entrar ali naquele tempo. Jesus vai entrar num lugar de ensino. Aquele homem estava ali dentro. Aquele homem estava no lugar onde a palavra era pregada. Aquele homem estava no lugar onde a palavra era ensinada. Doente, deficiente, debilitado. Mas a vida espiritual estava em dia. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Doente, debilitado, com as suas dificuldades. Mas o espiritual estava em dia. Tem gente aqui louvando a Deus, sorrindo, mas só Deus sabe como está a vida. Tem gente aqui glorificando o nome do Senhor, dando a paz do Senhor, falando que Deus é bom, mas com deficiência, já conhece a Patrícia. Enfermo da alma, do corpo, da mente, da vida. Mas a vida espiritual está em dia, está em Cristo. Está no lugar onde a palavra é pregada. Está no lugar onde Deus se manifesta. Está no lugar onde o Espírito de Deus habita através da pregação da sua palavra. E Ele está no nosso meio. Talvez não estejamos inteiros por completo. Nós estamos no lugar onde milagres acontecem. Sabe, ele estava com a mão mirrada. Ele estava largado no canto. Imagina no meio daquela cultura, ele não poderia ir para frente. Ele não poderia cantar no coral. Ele não poderia pregar no evangelho. Ele não poderia receber alguém na portaria. Porque ele era deficiente. A deficiência dele não permitia. E se mostrasse a lepra, ele tinha que falar que era leproso, está fora do meio das pessoas. Totalmente isolado. Então eu creio, por conta disso, que era alguém que andava de largo. Era alguém que andava com a sua deficiência escondida. Era alguém que andava pelos corredores. Era alguém que só sentava lá atrás para não chamar a atenção. Mas naquele dia, o Deus que muda a trajetória viu que ele estava lá. Sabe, homens talvez não estejam te vendo. Talvez ninguém saiba da tua dor ou da tua dificuldade. Mas eu quero te falar nesta noite que Deus está te vendo. Aleluia. Deus te conhece. Deus te sonda por detrás e por diante. Eu não sei o teu nome, mas Ele te conhece pelo nome. Aleluia. Antes de que você nascesse, Ele já te conhecia, já tinha te projetado. A gente é que acha que é dono da nossa vida. Nós é que achamos que somos os donos do nosso destino. Eu escolhi, eu faço. Não. Pelo contrário. Quem tem dono vai saber que tem. Ele é maior do que aquilo que nós temos. Ele é maior do que as nossas expectativas sobre nós. Ele estava na casa. E eu creio que Ele está aqui nessa noite também. Sabe, Ele estava na casa. Estava ensinando. Naquele dia, evangelista Vance, o que era ordinário, o que era comum, o que era corriqueiro, se tornou em algo reboliço, aconteceu no meio daquela sinagoga. Porque Jesus estava naquele lugar. O culto estava completo, irmão. Tinha de tudo. Tinha o ensino, tinha a palavra, tinha louvor, tinha os enfermos. Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Tem alguém necessitado aqui nessa noite? Tem alguém precisando de cura aqui nessa noite? Então o culto estava completo. Tinha a palavra, tinha ensino, tinha os enfermos, tinha Jesus, que é quem mais interessa. Ele estava dentro do culto. Tinha os críticos. E tinha aqueles que não acreditavam em nada que estava acontecendo. Olha para alguém e fala assim: o culto estava completo. Tinha de tudo. No culto tem tudo isso, irmão. Tem quem quer, tem quem não quer, tem quem duvida, tem quem olha e desconfia, tem quem olha de lado e fica meio cabreiro, será? O culto estava completo. Mas Jesus estava no culto. Jesus estava na casa naquela manhã. Tinha de tudo. Tinha descrença, tinha religiosidade, tinha legalidade,
Tinha um pessoal legalista, que achava que se fez alguma coisa errada, merecia estar assim. Mas o trono da graça e da misericórdia estava no lugar. O culto completo. Pronto para o extraordinário acontecer. Interessante é que aquilo que os outros pensam não vai impedir o que Jesus quer fazer. Aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito não inibe em nada o que Deus tem na tua vida. As pessoas vão olhar para você no futuro e vão dizer: aquele era fulano, era ciclana. Não é possível. Eu vi ela de uma maneira: se Deus tem algo na vida de alguém, o que as pessoas pensam ao teu respeito, a forma como elas agem ao teu respeito, não vai mudar o que Deus tem para fazer. Deus não pede conselho a ninguém, meus irmãos. Quando Ele quer, Ele opera. Quando Ele quer, Ele tira. Quando Ele quer, Ele levanta. Quando Ele quer, Ele abate. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Tira alguém, anônimo e coloca na frente. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso. As pessoas estavam duvidando. As pessoas estavam mais preocupadas se ele ia curar no sábado, com uma questão religiosa, do que com uma vida que poderia ser curada. Para algumas pessoas é melhor que você fique doente. Para algumas pessoas é melhor que você continue cego. Para algumas pessoas é melhor que você continue com a sua lepra, do que ser curado por Cristo. Mas Jesus não está preocupado com isso. Com aquilo que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Quando Ele quer, Ele opera. Quando Ele quer, Ele entra. Quando Ele quer, Ele faz. Os irmãos, o culto estava tenso. O olho na sinagoga estava tenso. Jesus despreocupado. Os fariseus preocupados em acusá-lo. O homem da mão mirrada lá no canto, observando o que estava acontecendo. Jesus ensinando. Jesus primeiro ensina, para depois fazer um milagre na tua vida. Primeiro Ele vai mostrar o propósito. Ele vai mostrar o que Ele tem. Depois Ele vai operar o milagre em nós. Aí eu vejo agora um homem sem identidade. O homem que vai ser apontado como o homem da mão mirrada. Tu sabe quando as tuas lutas roubam a sua identidade? Quando você começa a ser falado e lembrado pelas suas deficiências. Ó, lá vai aquela irmã que sempre desiste de tudo. Ah, lá vai aquele irmão atribulado. Ah, lá vai aquele irmão que é barraqueiro. Sabe, quando tu perde a identidade, agora tu é lembrado pelas suas deficiências. Vem aquele que erra, sabe? Vem aquele lá que é todo errado. Agora tu ganha no lugar do teu nome. A sua deficiência ganha nome na sua vida. Conhecemos uma mulher assim na Bíblia, chamada o quê? Então, vamos chamar de Mara, mas qual era o nome dela? Noemi. Significa agradável. Noemi vai perder seu marido, Noemi vai perder seus filhos e vai falar: já não me chamarei mais Noemi. Já não serei mais aquela que é agradável. Agora me chamarei Mara, que significa amargura. Sabe quando as guerras tiram o teu sorriso? Quando as lutas tiram, mexem na tua personalidade. Você era uma pessoa feliz, agora só homem borrado. Você é uma pessoa que sonhava, agora já não sonha mais. Você era uma pessoa que vivia bem, agora vive mal, vive de qualquer maneira. Nem parece ser o que um dia foi. Sabe, essa luta aqui roubou a identidade desse homem. Agora ele era chamado, conhecido como o homem da mão mirrada. Ou seja, alguém que tem uma deficiência. Olha para alguém e fala assim: eu não seja conhecido pela sua deficiência. Você tem nome. E Ele te conhece pelo nome que você tem. Até hoje eu não sei o nome desse homem. Mas ele entra para a história como alguém que foi tocado por Jesus. Num culto de ensino. Numa escola bíblica dominical. Num culto de louvor. Num momento ordinário. Num momento comum para quem serve a Deus. Jesus estava ali, opera de forma sobrenatural. Não tinha mais nome. As deficiências tomaram o lugar do nome dele. As lutas, as guerras tomaram o lugar. Mas uma coisa ele fazia. Estava presente no lugar onde a palavra era pregada. Não deixe que a sua dor te ausente da presença de Deus. Não deixe que a tua dor, as tuas deficiências te tirem do lugar onde Jesus é apresentado. Sabe? Mesmo enfermo, mesmo com limitação, estava no lugar onde a palavra era ensinada. O espiritual estava em dia. Estava todo quebrado. Sabe? Nem sabe, tem gente aqui que vai sair daqui, nem sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas hoje está aqui louvando o nome do Senhor. Aleluia! Sabe, as nossas guerras não podem nos afastar dele. As nossas deficiências, pelo contrário. Tu imagina um pastor Claudenir todo deficiente de um lado,
Alguém que é natural, que é humano, que é comum. Ele está aqui pregando, não é mérito meu, é graça de Deus sobre a minha vida. Não é mérito teu estar aqui sentado, é misericórdia de Deus. Tu nem sabe o dia de amanhã. Tu nem sabe se vai amanhecer vivo amanhã. Mas hoje, pela misericórdia, tu está aqui ouvindo uma palavra poderosa sobre a tua vida. Glória a Deus. Então tu imagina alguém deficiente de um lado e do outro lado um Deus que pode todas as coisas. Tu imagina alguém todo errado de um lado correndo em direção de um Deus que pode consertar o que está errado. Ah, pastor, mas eu cresci a vida toda ouvindo que pau que nasce torto nunca se endireita. Apresenta para ele um carpinteiro chamado Jesus, que coloca o que está torto no lugar. Imagina o efeito no mundo espiritual de alguém todo errado, fraco, acabado, deficiente como nós. Estamos no culto, mas somos debilitados, somos deficientes. O que se acha mais bravo não é nada sem Deus. E um Deus que pode todas as coisas do outro lado. Ele estava no lugar certo. Ele estava onde tinha que estar. Jesus também estava naquele lugar. Não deixe que a tua dor te afaste de Cristo. A nossa dor, pelo contrário, a nossa deficiência nos aproxima dele. Tudo aquilo que nós não somos, ele é. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, ele pode. Tudo aquilo na nossa vida que nós não podemos transformar sozinhos, ele pode fazer. Ele opera o sobrenatural em nossas vidas. E é interessante, irmãos. Marcos capítulo 3, versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o céu. Em algumas tradições está vem para o meio. Aquele homem nunca foi centro de nada. O homem enfermo, o homem com a mão mirrada, o homem com a mão leprosa, naquela época tinha que andar pelo campo. Nunca esteve na frente. Para tu ver como Deus é bom, né? Clarice mal nasceu e já foi centro, né? Onde Jesus está e nos chama, nós somos centro. Sozinho nós não somos nada. Aquele homem nunca foi centro de nada. Aquele homem nunca foi chamado para nada, Felipe. Nunca foi levado a sério. Mas agora é o centro das atenções, porque Jesus está chamando ele. Quem está chamando ele para o meio não é ele que se bota. Não é ele que vai querer ser alguma coisa. É Jesus que chama ele para o céu. A luz que está brilhando dele não é dele. Vem de Cristo sobre a vida dele, naquele momento. Sozinho nós não somos nada. Sabe, mas nós só estaremos, pastor, onde é o centro. É onde as coisas acontecem. Onde é o centro da vontade de Deus. Onde Deus opera na nossa vida. Deus nos chama nessa noite, vem para o centro da minha vontade. Mas só estaremos no centro da vontade de Deus se Jesus estiver no centro da nossa vontade. E quando formos nós, ele não está no centro. E quando nós estamos razoando, ele não está no centro. E quando eu estou pensando vai dar certo ou não, ele ainda não está no centro. Mas quando eu entrego a minha vida a ele, ele entra para o centro da minha vida e eu começo a estar no centro da sua vontade. Ele vai chamar o homem da mão mirrada. Vem para o centro. Não dá para estar no centro da vontade em casa. Não dá para estar no centro da vontade sem fazer nada. A gente tem que tomar pelo menos uma postura. Irmão, quanto é 10 vezes 1? Quanto é 10 vezes 1? Quanto é 100 vezes 1? E 100 vezes 0? 10 vezes 0? Fala para alguém assim, entra com alguma coisa em nome de Jesus. Jesus está entrando com tudo, irmão, na nossa vida. Entra com alguma coisa em nome de Jesus. Sabe, Jesus vai falar para ele, vem para o meio. Eu quero te falar algo aqui. Existe uma guerra espiritual nesse texto. Porque alguém que nunca foi centro de nada, se posicionar, sair da onde está e vir andando em direção a Cristo, significa tomar posição. Significa calar todas as vozes que estão dizendo que você não serve, que você é enfermo, que você não presta, que tu nunca vai ser nada, que nunca vai chegar em lugar nenhum, que vai acabar com o outro da sua família. Até o louvor que fala assim, ó, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a sua. A sua. Ele tem que silenciar todas as vozes. Jesus está chamando, vem para o centro. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ele está falando, vem para o meio, mas tem muita voz na mente.
Você não vai conseguir. Você não vai chegar. Vai acontecer o que sempre acontece. Vão te virar as costas. Você já tentou antes e não deu certo, mas tem uma diferença. Não é o homem que está falando aqui, é Jesus quem está falando. Quem está chamando te garante. Quem está chamando é poderoso para fazer. Ele vai falar, vem para o centro. E ele teve que calar as vozes interiores dele. Teve que calar a experiência de uma vida. Eu não sei quando ele fica com a mão errada, presbítero Léo. Tem alguns historiadores que vão dizer que ele trabalhou na obra, caiu algo na mão. O que a Bíblia não diz, ela não diz, eu não vou entrar nessa questão. Mas eu sei que a Bíblia apresenta um homem aqui que está debilitado, está enfermo. Como muitos de nós estamos enfermos aqui nesta noite. Pastor, mas fisicamente eu estou bem, mas e a alma? E a alma carregada? E as feridas? E os vazios? Mas o ordinário nesta noite pode se tornar extraordinário. Jesus está aqui nesse lugar também. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali, não é porque nós somos bons, é misericórdia dele. E ninguém bom aqui não, irmão. Aqui todo mundo não, aqui ninguém é bom se cheio. É Jesus que nos faz melhor. Não é mérito, não é meritocracia, é graça e misericórdia. É diferente. Jesus estava ali. Ele teve que calar todas as vozes para ele poder ir por meio. Sabe, para o santo significa se expor, presbítero Léo. Nós somos uma geração que não gosta de se expor. A gente morre calado, mas não pede ajuda. Ninguém gosta de se expor. Ninguém gosta de tirar a armadura como Naamã e por embaixo da armadura de um guerreiro tem galera. Ninguém gosta de mostrar suas deficiências. Ninguém gosta de mostrar as suas enfermidades. Ninguém gosta de mostrar quem realmente é. Mas ele precisou calar as vozes para sair. Ele disse, avança, chega até aqui. Eu tive que sair de lá. Ele teve que passar no meio da sinagoga para chegar até onde Jesus está. Obrigado. Tem que se mover em direção a Cristo. Mas, pastor, tem muitas vozes na minha cabeça. Em nome de Jesus, as vozes vão parar hoje. Na honra e para a glória do nome dele. Vamos orar pelas famílias que aqui estão. Essas muitas vozes vão parar hoje de acusação. Falando que para você não tem mais jeito, que você não presta. Não tem mais jeito, essas vozes vão parar hoje. Jesus vai chamar ele, vem. Vem.